Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Dose de Engenharia. Daremos continuidade ao nosso curso de topografia. Se tiverem dúvidas ou quiserem fazer alguma sugestão, é só fazerem isso nos comentários abaixo, ok? Então vamos para a nossa aula de hoje. Na última aula, a gente terminou falando sobre a questão da medição de grandezas lineares, que são as distâncias. Para fazer a medição dessas distâncias, a gente emprega uma série de técnicas e equipamentos diferentes. E quanto a isso, a gente pode fazer uma subdivisão dessas técnicas. A gente pode dividir em medidas diretas de distâncias, em medidas indiretas de distâncias, em medidas eletrônicas de distâncias e em medidas de distâncias utilizando o sistema de posicionamento global. Na utilização das medidas diretas de distâncias, elas são feitas quando a gente usa algum equipamento que tem uma graduação padrão, ele tem uma grandeza padrão realmente escrita, desenhada no equipamento de medição, e a gente percorre todo o caminho a ser medido com esse equipamento para ter uma relação da grandeza padrão em função da distância percorrida. Isso é uma medição diretas de distância, porque a gente deve percorrer todo o caminho a ser medido com o equipamento para fazer a medição, para fazer a comparação daquela distância, daquele trecho, com o equipamento utilizado. E esses equipamentos, eles são conhecidos como diastímetros. Temos também as medidas indiretas de distâncias. Nessas medidas, a gente não tem a necessidade de percorrer todo o caminho que vai ser medido com um equipamento de mensuração, que é o caso aqui do teodolito e do nível. A gente faz uma medição de uma segunda grandeza que vai estar localizada numa das extremidades que a gente quer medir, e em função de trigonometria, de alguns cálculos, a gente consegue descobrir qual é a distância entre esses dois pontos ou qual é o desnível entre esses dois pontos. A medida ela é dita indireta justamente porque a gente não tem que percorrer. A gente usa uma segunda medição, que é uma medição feita numa régua, como eu disse, para ter e cálculos matemáticos para ter a distância e o desnível desses dois pontos. Quando nós falamos agora das medidas eletrônicas de distâncias, as coisas começam a ficar mais tecnológicas, porque o operador ele começa a ter muito pouca intervenção sobre a medida da distância, e as medidas elas começam a ser feitas de maneira mais automatizada, com menos interferência do operador. Aqui eu citei dois exemplos de equipamentos utilizados, que são uma trena eletrônica e uma estação total. As duas funcionam utilizando a reflexão de feixes de laser e calculando a distância entre o ponto desejado e o ponto onde o equipamento está instalado. No caso aqui da estação total, ela ainda possui meios de a gente levar essas mensurações todas feitas para softwares de desenho, então facilita muito, além da mensuração da distância, depois a execução da planta topográfica. Com a medição de distâncias utilizando os sistemas de posicionamento global, que são os famosos GPS, o sistema continua bastante tecnológico, então o operador continua, como no caso da medição de distâncias eletrônicas, tendo muito pouca interferência sobre a medição. Ele instala o equipamento, mas ele tem pouca interferência sobre a medição dessa distância. Os sistemas de posicionamento global, ele utilizam de satélites que ficam orbitando a Terra, e esses satélites emitem ondas de rádio que se propagam, percorrem uma distância do satélite até a superfície terrestre onde o equipamento está localizado, e em função dessa distância a gente consegue localizar aonde o equipamento está instalado na superfície terrestre. E se a gente tem as coordenadas de longitude, latitude e a altitude desse equipamento instalado aqui na Terra, a gente tem vários pontos, a gente consegue mapear a superfície terrestre e fazer aquela planta topográfica como a gente viu na última aula. Esses sistemas de posicionamento global eles são bastante precisos, tão precisos que a gente utiliza ele em aviões, em sistemas de GPS para automóveis e tem uma infinidade de outras aplicações. Bom pessoal, na nossa aula de hoje era somente isso, espero que tenham gostado, peço que se inscrevam no canal e aguardem as próximas aulas. Um abraço e até mais.